Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Para tudo que você estiver fazendo nesse exato momento, e fica aqui comigo. Hoje vai ser o melhor vídeo desse canal. Esse aqui é o primeiro Marvel Origins que a gente vai fazer sobre um vilão. Mas hoje o negócio vai ficar sério, é bem diferente aqui o negócio. Quem a gente for escolher para esse primeiro vídeo? Hein? Quem vocês escolheram no caso, votando lá na página, né? Se você não curte a página, perdeu, o link tá aqui na descrição. Curte lá que aí na próxima você vota, beleza? Hoje nós vamos contar pra vocês a origem do Titã Louco, do vilão mais poderoso da Marvel. Com vocês, o Marvel Origins Thanos! Bom galera, o Thanos foi criado por Jim Starlin no ano de 1973. E a primeira aparição dele foi na edição 5 dos quadrinhos do Homem de Ferro. Eu sei que deve ser bem óbvio pra vocês que eu vou falar, mas o Thanos é um alienígena, né? Feito daquele jeito que podia ser da Terra, não. Se bem que estamos aqui na Terra, que Jesus, viu? Ele nasceu em Titã, que é uma lua de Saturno. Ele pertence à raça dos Eternos. E os Eternos são meio que uma raça descendente dos Divian, que eram seres, digamos que perfeitos, super avançados, com poderes e com inteligência e com beleza e um caráter bom, eram tipo deuses, tá ligado? Só que a raça dos Eternos, que é a raça da qual Thanos pertence, herdou os poderes e a inteligência dessa raça de super deuses. Só que nada é perfeito, né? Só que uma coisa que os Eternos não herdaram dos Divians foi a aparência, né, bonita, agradável de se olhar, porque você vê que é feio pra caramba essa bosta aqui. E o caráter, a índole, né, a moral. Porque os Divians eram seres perfeitos e os Eternos não. Agora falando do Thanos especificamente, ele era filho de Mentor, que era o rei de Titã. Mentor tinha dois filhos, o Thanos e o Eros. E parênteses aqui, o Eros, mais futuramente, se tornou Star Fox no grupo dos Vingadores. Sim, era ele. Como eu já falei aqui pra vocês, os Eternos eram uma civilização muito avançada. Eles tinham meio que alcançado a paz mundial, eles não tinham armas no planeta deles. Era uma maravilha viver naquele lugar, eles não se matavam uns aos outros, era tudo uma maravilha, era uma coisa linda. Só que aí o Thanos foi crescendo e foi revelando o seu lado obscuro. Ele foi se mostrando um gênio, muito inteligente. Aí com o passar do tempo, ele começou a estudar tecnologia e tal e tudo mais, e decidiu criar uma arma. Só que detalhe, no planeta dele, as armas tinham sido banidas, proibidas, não podia ter arma naquele lugar. E a pena para quem tentasse criar uma arma era o exílio do planeta. E foi exatamente isso que aconteceu com o Thanos. Ele foi expulso do planeta dele, para educar ele era o príncipe. O pai dele chutou ele de lá, vai embora, seu merda. E antes de ir embora, Thanos vai meio que para um porão no planeta de Titã, uma parte obscura, sabe? No Rei Leão, aquela parte lá, a parte obscura. Ah, nosso domínio é esse, ali não pode ir. Então, era mais ou menos isso. E lá o Thanos encontrou a Morte. A Morte estava mais ou menos nessa forma aqui, na forma de uma mulher. E ela então seduziu Thanos e ele se apaixonou por ela. Sim, gente, o Thanos se apaixonou pela Morte. E aí é que ele se tornou um vilão de vez. Como ele tinha sido expulso, vagando pelo espaço, ele conseguiu juntar uns comparsas do mal e formar meio que uma ganguezinha do mal do espaço lá. Ó, a gente é mal, ei, viva a maldade. Uma coisa que é legal falar aqui sobre o Thanos é que ele sofria de uma síndrome que afetava os moradores de Titã. O nome é Síndrome de Deviant. E essa síndrome era uma síndrome até legal de se ter, porque ela dava superpoderes para ele. Ele tem poderes de telepatia, de teletransporte e de manipular com a sua mente qualquer tipo de energia. Olha que do caramba isso, né? Só que como nem tudo são flores, essa síndrome também desvia o caráter de quem a tem. Tipo, torna uma pessoa do mal, igual o Thanos. Devido a essa síndrome, ele tinha a capacidade de manipular os raios cósmicos. E vagando pelo espaço durante um tempo, ele conseguiu aperfeiçoar seus poderes e se tornar mais poderoso ainda e ficar mais inteligente, até que ele conseguiu se tornar o mais poderoso dos Titãs. E aí foi que a merda começou. Ele voltou pra Titã e... gente, deu merda. Deu muita merda, vocês estão entendendo. Com seus poderes, ele causou uma explosão nuclear lá e matou milhões. Mais da metade do planeta ele matou, incluindo a própria mãe, gente. Ele matou a mãe dele, velho. E o pai e o irmão dele só não morreram porque eles não estavam no planeta, senão tinha morrido também, ele tinha matado a família toda.
Tô doente, tá, gente? Repara não. E depois disso, ele virou líder do que sobrou de Titã, né? Porque tinha morrido mais da metade, tinha umas pessoas lá, tava tudo destruído. Ele falou, vou liderar essa merda aqui. Beleza, Thanos? Boa, viu? Muito legal. Só que isso não bastou pro Thanos. Ele queria mais. Mais sangue, mais morte, mais poder. Mas na realidade, ele não fazia tudo isso por ele. Ele fazia pela morte, que era a grande paixão dele, entendeu? Ele fazia tudo pra provar seu amor pela morte, pra conquistar a morte, entendeu? É tipo você com aquela minazinha lá da escola, entendeu? Que você manda mensagem no WhatsApp, meu Deus, eu te amo, não sei o que. O Thanos, apesar dele ser mau, ele amava também. Vamos dar um desconto pra ele. E pra provar todo o seu amor pela morte, ele prometeu pra ela que ia acabar com toda a vida existente no universo. E o Thanos então vai atrás do cubo cósmico, que entre tantos outros poderes era capaz de reescrever a realidade. É aquele cubo que apareceu no filme do Capitão América e nos Vingadores 1, o Tesseract. E o pai de Thanos então, o mentor, vai atrás do pai dele, no caso o avô do Thanos, que era Cronos, uma entidade do universo. Cronos então cria Drax, o Destruidor. Sim, é esse Drax mesmo que apareceu no Guardiões da Galáxia. Eu sei que ele tá meio diferente no filme, né? Tá parecendo o Kratos, mas enfim, é ele. E o Drax tinha a simples missão, facinho, básico, né? De matar o Thanos. Isso tudo enquanto o Thanos estava atrás do cubo cósmico. E o Thanos então consegue achar o cubo cósmico e com todo esse poder ele se torna uma das entidades do universo. Sim, gente, o Thanos se tornou uma entidade do universo. Só que no meio da saga dos quadrinhos e na batalha, o Thanos acaba morrendo. Eu não vou contar como aqui pra vocês porque fica meio sem graça, né? A história é muito legal, vocês têm que pesquisar. Aí tá, o Thanos morreu, beleza. Aí a morte, que era a grande paixão de Thanos, só que ela não amava o Thanos, ela só usava ele, iludia. Tem muita gente que faz isso, né, inclusive. Aí vamos deixar esse assunto quieto. Ela viu que o universo estava em desequilíbrio. Por quê? Porque o Thanos matava pessoas. E se não tinha o Thanos, não morria pessoas. Então estava tendo muita vida no universo, as pessoas não estavam mais morrendo. Aí o que ela fez? Ela trouxe o Thanos de volta à vida. E isso fez o Thanos acreditar mais ainda que a morte amava ele, sentia alguma coisa por ele. Só que não, né, querido? Ele então, para provar para a morte que era digno de ter mais essa chance de viver, ele foi atrás das joias do infinito. E aí ele monta a manopla do infinito, né? Consegue todas as joias do infinito numa saga muito louca dos quadrinhos também. Que eu acho que vai ser mais ou menos essa fase que vai se passar o arco dos Vingadores Guerra Infinita, né? Do filme, que vai ser o 3 e o 4. Aí beleza, ele recupera o cubo cósmico, junta todas as joias na manopla do infinito e se torna o ser mais poderoso do universo, gente. Só que a morte sentiu um leve recalque do Thanos, porque ele ficou mais poderoso até do que a própria morte. Aí ela ficou com recalque e falou, então você é poderoso, então se vira aí, eu não quero mais nem saber de você, seu bosta, seu merda, eu nunca te amei, eu só se iludi, se ferrou, otário. Aí quebrou o coração do Thanos. Se ele tinha alguma coisa dentro dele, aí se foi, já era, morreu. Aí ele ficou triste pra caramba, né? Oh meu Deus, eu sou o ser mais poderoso do universo. Eu posso fazer o que eu quiser nessa merda. Só que não me ama, a mulher não me ama. Aí depois que toda essa mágoa, esse sofrimento passa, o Thanos quer alçar voos muito maiores. Vocês não fazem ideia do que ele fez, gente. Ele era poderoso, né? Ele tinha todo o poder na mão dele lá. A manopla do infinito, Tesseract, era o cara mais poderoso do universo. Deu muita merda. Ele, tá ligado? Estalar o dedo? Estala o dedo aí. Assim, tá vendo? Ele fez isso, gente, com a mão que tava manopla, né? Porque se fosse com a outra não ia adiantar bosta nenhuma. E fazendo isso, ele destruiu metade do universo. Metade do universo destruiu. Então se ele desse outro estalo, acabava com o universo todo. Ou não, não sei, agora eu fiquei curioso. Mas enfim, aí metade do universo se foi. E obviamente os Vingadores perderam a batalha, né? Certo, que ele ia ganhar. Aí, gente, depois disso, o Thanos foi até a entidade do universo da eternidade e matou ela e tomou o lugar dela. Ou seja, o Thanos se tornou a própria eternidade. Caramba. Mano, eu não conheço um vilão tão foda quanto esse não, gente. Desculpa. Sério, mano. Meu Deus do céu, velho. Que cara foda. Mas aí, ele acabou perdendo esse lugar. Por um simples detalhe que eu vou contar aqui pra vocês agora. O Jim Starlin, que foi o criador de Thanos, teve a ideia de criar esse arco
durante uma aula de psicologia na faculdade dele. E durante essa aula, ele estava vendo uma teoria de Freud sobre Tartus e Eros. Eu não sei se vocês sabem, mas Eros representa a vida, o amor, a coisa boa, entendeu? A positividade. E Tartus significa a morte, o lado obscuro. E ele então criou o Eros, que era o irmão de Thanos, né? E o próprio Thanos, inspirado no Tartus. E como esse personagem foi criado durante uma aula de psicologia, a parte psicológica dele é muito complexa. Só quem leu vai conhecer ele de verdade. Então, no fundo, bem lá no inconsciente dele, o Thanos sabia que o que ele fazia não era certo. Ele sabia que matar pessoas era o lado errado da moral. Porque, como ele era um gênio, ele conhecia, né, os valores, moral e tudo mais. Então, inconscientemente, sem perceber, em todos os planos dele, ele deixava um furo, um jeito do plano ser vencido. Então, apesar dele sempre ser o mais forte, dele sempre ganhar na batalha e conseguir seu objetivo, ele acabava perdendo porque o plano dele tinha um furo. Então, os heróis, que no caso eram os rivais dele, só precisavam analisar o plano e achar o furo e vencer ele, entendeu? Por isso que ele sempre foi vencido, apesar de ser sempre o mais forte. E eu acho que isso, inclusive, é uma das melhores lições que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Porque às vezes a resolução do nosso problema não é nem sempre física, o que está por fora, entendeu? E sim, dentro da gente, na nossa cabeça. Porque o nosso psicológico, gente, é uma coisa muito louca, vocês não estão entendendo. Então, se a gente olhar mais para dentro da gente do que para fora, talvez a solução do nosso problema esteja dentro da gente, entendeu? E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de saber a origem do Titã louco, desse vilão foda pra caramba, né? E se você tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, por favor, seu like ajuda muito, beleza? E compartilha esse vídeo, que é para os seus amigos também ficarem sabendo da origem do Thanos e não ficar perdido no filme lá, oh meu Deus, que é Thanos, porque eu acho que todo mundo merece saber como esse vilão é foda. Né? Porque fala, vai estragar os Vingadores, vai colocar esse negócio de espaço, não sei o que, vai dar merda. Não, não vai ficar do caramba, beleza? Então compartilha o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que é pra você não perder mais nenhum vídeo. Tá tendo vídeo pra caramba aqui, beleza? Sobre séries, sobre filme da Marvel, sobre notícias e sobre o que vocês quiserem. Então o que vocês querem ver aqui? Comenta aqui, beleza? E se vocês quiserem mais vídeos de origem sobre vilões, porque esse aqui é o primeiro, eu nunca fiz, comenta aqui o vilão que você quer ver, beleza? É isso aí, muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima!